Estácio ficasse aqui representando a instituição nesse encontro. Queria dizer o seguinte: o sábio é quem manda aqui na instituição. Não sou eu, não é Estácio, não é reitor, não é nada. Quem manda aqui é o sábio, porque ele tem uma credibilidade muito grande para que isso aconteça, tem um respeito, recebe um respeito muito grande por parte da reitoria, e quando foi solicitada aqui a sala de reunião do reitor, para que pudesse acontecer essa reunião, o reitor disse: você não devia nem ter pedido, você já devia ter pedido ao sábio que tomasse conta da sala e que fizesse a reunião. Então, eu estou apenas abrindo esse encontro, recepcionando vocês em nome do reitor, mas para passar a palavra ao sábio de Almeida, que é realmente quem domina toda essa história de NDSD, é quem tem todo o controle do que o núcleo faz e daquilo que pretende fazer depois desses 2 anos de atuação, e agora a gente vivendo o ano de 2014. Por que somente agora em abril? Porque a instituição passou o mês de janeiro de recesso, o mês de fevereiro, finalzinho, foi carnaval, foi início de março, aí depois veio a Semana Santa e tudo só começa a partir de agora aqui no país. Então, por isso que esse encontro hoje, e eu passo exatamente a palavra para o sábio, para que ele possa dar procedimento, conduzir, coordenar a reunião, trazer as informações e debater aquilo que é necessário em cima do que foi programado, projetado por ele já no final do ano passado para esse ano de 2014. Professor Sábio. Ele brincou, mas na brincadeira ele esqueceu de dizer que se não fosse por ele, isso aqui não estava na situação que está dando. Né? E o Estácio também é uma pessoa que é fundamental para os trabalhos da gente. Então, na verdade, quem dirige isso, os meus 2 chefes, são o Estácio, que está com o paletó bonito ali, e o Jorge, que leva assim na esportiva, que é cronista esportivo, Jorge. Então eu vou começar, para manter o horário da gente, dizer que é um imenso prazer ter vocês aqui. Infelizmente o Anivaldo Miranda não chegou ainda. Eu vou ter que fazer as vezes do Anivaldo. E dizer que a gente começa hoje uma programação que de certa forma remodela o trabalho do nosso núcleo, né? E que a gente chamou de roda de conversa. Ó, Beneto, pessoa, sente aí, pessoa. A gente começa, de certa forma, adotando assim um termo que é muito utilizado hoje, essa coisa de roda de conversa, né? Uma tentativa de fazer uma discussão que não seja uma discussão muito formalizada, né? E que as pessoas... Bom, professor. Acho muito senhora, professor. Prazer revê-la. E nessa roda de conversa nós vamos trabalhar são alguns temas que nós julgamos assim, oportunos e importantes. E importantes para... Isso é uma dizendo que não vem, eu vou logo cancelar a vida dele aqui. É assim que eu suponho que cancela, assim, alguns temas que a gente considera assim oportunos e importantes, né? A discussão é uma discussão absolutamente simples, sem ninguém quer nenhuma afetação teórica, né? Que é uma certa objetividade de posição, e as saídas desse trabalho são pelo menos 3. Uma delas é a publicação, vamos dizer assim, dos anais das discussões num suplemento que eu tenho a honra de coordenar nesse jornal O Dia, que é dirigido pelo Geraldo Francisco, que está aqui, que teve assim a gentileza de acreditar nesse projeto nosso e colocar à frente, né? O outro é lançar um boletim técnico aqui do núcleo que vai ter uma baixíssima tiragem e que basicamente ele vai só para os mestrados e doutorados. Os futuros temas nossos estão sendo debatidos, estudados, mas possivelmente eles girarão em torno da situação do campo. Esse fim de semana eu passei na região de Capela conversando com o trabalhador, conversando com o dono de terra, o Diaba 4,
e saí impressionado com o buraco que se está dando na atividade açucareira aqui em Alagoas. Então, possivelmente, o primeiro tema, professor Fábio, seria trabalhar o caso Capela, né? O caso Capela, quer dizer, o que acontece com uma cidade quando se esvazia a forma mais comum de acumulação de capital por lá, né? Então, esse será o outro tema, né? Nós vamos também sair dessas discussões com o material gravado, e esse material vai para as bibliotecas também, que seriam as principais bibliotecas de Alagoas. Então isso quer dizer que a partir de uma conversa simples, a atividade é uma atividade que a gente costuma chamar na academia de uma atividade de excelência. É possível que a gente continue também discutindo cada vez mais esse tema da agricultura. E já estou em contato com o Álvaro Machado. Tudo bem? Tem que arranjar um lugarzinho para vocês aí. Vocês veem, para mim tem cadeira, ué. O Manuel tomou lugar de um. O Jorge, tem cadeira para vocês aí, tem cadeira Robson aí também. Então, é uma atividade de excelência. As pessoas que estão aqui, são pessoas que de alguma forma estão ligadas aos processos de discussão, né? Eu acho que depois a gente vai afunilar para a discussão da violência, mas dessa vez em cima da posição dos sindicatos de trabalhadores na área, né? Carlinhos, puxa um lugarzinho para você. Ou se você quiser, se é tão importante, pode sentar na mesa que eu não estou me incomodando. Senta aqui atrás de você. Então, nós vamos acumular ir, né, em direção à violência, possivelmente estudando a posição dos sindicatos, né, a posição dos trabalhadores na área, porque a visão oficial do Estado a gente já está acostumado a ouvi-la. Bom, aqui tem algumas pessoas que estão diretamente vinculadas ao núcleo. Aqui a professora Alessandra, que é parceira nossa, ela tem um núcleo de estudo na Universidade Federal de Alagoas, e existe um compromisso de nossa parte. O que eles fazem lá, nós fazemos aqui. Então, mesmo que não se repita a temática, né, mas sempre nós teremos mensalmente duas discussões, uma discussão aqui e uma discussão na Federal. O núcleo o Sérgio é do núcleo também, o Leão é do núcleo, o Jorge Moraes é fundamental do núcleo, já deve ter saído. Estou trabalhando aqui com o mas deixa eu pentear o cabelo, né? Para sair certo aí. O Estácio também é do núcleo, e a Luanor também é do núcleo. E se não fosse ela, muito pouco coisa a gente teria feito, porque ela vem articulando muito bem, tanto o núcleo quanto esse caderno que vem sendo publicado aí pela bondade do Deraldo, né? Os parceiros fundamentais nossos são essa professora daqui, uma mulher brilhante, que todo mundo a conhece, né? Ela usa muito brilho no cabelo, né? O Baixo, que está aqui, é fundamental, é tesoureiro. Esse aqui é o homem. Esse aqui é o homem. E o Jorge Moraes, que se não fosse o Jorge, nada se faria, não. Então, a sistemática de trabalho da gente é muito simples, né? O que nós vamos fazer é lançar 4 perguntas. Essas perguntas serão discutidas durante meia hora cada uma. Se a plenária achar que vale a pena continuar a discutir, a gente continua. Se não, passa para a segunda pergunta, e durante meia hora a gente vai tendo o tempo aí desejado, né? Eu estou aqui com um colar, eu me lembrei agora, esse colar me foi dado pelos pajés das tribos indígenas de Alagoas, que era para me proteger. E eu uso assim, às vezes, quando eu estou
achando que vem para uma coisa muito importante, porque se for mentira é muito bonito, né? E se for verdade é muito bonito. Então, é como eu acho o resultado daqui, né? Não importa que a gente atinja a verdade, né? Mas que atinja a utilidade, né? Então, no fundo, a rua, que vai ser o objeto de estudo nosso aqui, é uma coisa que vai se articular entre o falso e o verdadeiro, né? A ideia é que as pessoas se inscrevam, a Lua Boa anote e por sucessão se vai fazendo as discussões coordenadas aqui pela nossa professora Alessandra, né? E eu não sei se vocês vão ter raiva de mim, mas o tempo de fala é 3 minutos. Eu disse até brincando aqui, quem não diz o que pensa em 3 minutos, passa 5 anos e não diz o que pensa. E aí acharam que era pouco, eu digo, marca aí no relógio. Eu comecei, pererei. E já estava impaciente, até perguntava quanto tempo? É 30 segundos, eu pererei. É muito tempo, né? Eu vou terminar aqui, para depois fazer uma pequena colocação já mais teórica, né? Dizendo o seguinte, dizendo que na Inglaterra um cara era professor na pós-graduação de como se poderia escrever um livro para dar certo na vida inglesa, né? E aí ele uma vez entrou num transatlântico e viu um sujeito lá que era um dos grandes escritores ingleses, né? E perguntou, mas o que se faz para ter sucesso na Inglaterra? Ele disse, olha, para ter sucesso na Inglaterra, o livro, o romance tem que falar em sexo, mistério, nobreza, né? E religião. Aí ele foi para a classe e disse ao menino lá, olha, para fazer sucesso na Inglaterra, o livro tem que falar em sexo, religião, mistério e outro troço que eu já me esqueci aqui, mistério e nobreza. Eles vamos tentar escrever, né? Começaram a escrever, um menino terminou em 1 minuto. Mas meu filho, você já terminou de escrever, passando por tudo isso, me já professor. Ele disse, então leia aí, o menino não leu. Céu, disse a rainha, né? O menino tinha escrito, céu, disse a rainha. Eu estou grávida e não sei quem é o pai, né? Eu não quero que a gente chegue a esse ponto de concisão, né, de céu e de rainha. Eu estou grávida e não sei quem é o pai, né? Eu não quero esse nível de concisão, mas acho que em 3 minutos é tempo para 600 diálogos. Daqui é Edivaldo Miranda, e daqui a pouco vai introduzir um problema, né, que vai gerar nossas discussões. Eu gostaria que a gente começasse efetivamente o trabalho agora, né, partindo aqui do Sid Clay, e fazendo esse círculo aqui, as pessoas dizendo o nome e se apresentando. Quando forem fazer intervenção, por favor, digam o nome para ficar registrado no material que for publicado. Boa noite. Meu nome é Sid Clay, sou segundo tenente da Polícia Militar de Alagoas, sou mestre de Sociologia também, aqui para contribuir com a discussão. Boa noite, meu nome é Vanessa Vassalo, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Alagoas e participante do movimento Bicicletada de Maceió. Queria agradecer o convite, estou aqui para aprender. Eu sou Elaine Pimentel, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, curso de Direito, da graduação e da pós-graduação, mestrado, e coordeno o Núcleo de Estudos e Políticas Penitenciárias e faço parte do Núcleo de Estudos sobre Violência em Alagoas, coordenado pela professora Lucas Santos. Boa noite, eu sou Mário Agra, sou agrônomo da Secretaria, servidor da Secretaria de Agricultura, 33 anos. Sou dirigente do Partido Socialismo e Liberdade e presidente nacional da Fundação Lauro Campos, que é a fundação vinculada ao PSOL. Boa noite, meu nome é Sérgio Coutinho, sou professor de Direito do SESMAC e membro do NDSV, Núcleo de Direito, Sociedade e Violência, daqui do SESMAC. Boa noite, eu sou Joyce,
primeiro tenente da Polícia Militar, mestrando em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas. Boa noite a todos. Meu nome é Robson. Atualmente sou como Tenente Coronel da Polícia Militar de Alagoas. Estou aqui para aprender também e contribuir no que puder com essas discussões que hoje a gente vai debater. Boa noite, eu Estácio Valete, sou do Conselho SERVAC e sou segundo tesoureiro desta instituição. Bom, meu nome é José Costa, eu sou advogado há 54 anos e ex-parlamentar. Fui deputado federal por 3 mandatos, um dos quais como constituinte. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Beraldo Francisco, eu sou jornalista formado pela UFOL e editor do jornal O Dia, do qual também sou proprietário, e fui convidar o professor Sávio para aprender com os senhores e com as senhoras esta noite. Primeiro, desculpem o atraso. Eu sou Fátima Pirauá, sou juíza de Direito. Atualmente estou presidindo a Associação dos Magistrados, a Alagoas, de Almages, e também estou aqui com muito interesse de ouvi-los e, no que puder, contribuir. Eu sou Anivaldo Miranda, sou jornalista, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente do Estado como superintendente do Meio Ambiente. Tenho mestrado em desenvolvimento sustentável e tenho também militância política, a razão pela qual estou inserido aí nesse tema das ruas e a democracia. Eu sou Carlos Lima, coordenador da CBT em Alagoas. Sou Fernanda, estudante de Direito. Professora Alessandra Marchione, professora da Faculdade de Direito, da UFAL, e também professora do mestrado, e coordeno o núcleo de Direito de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa em Direito Internacional e Meio Ambiente. Sou Noa, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, com pós-graduação Lato Sensu, também pela Universidade Federal de Alagoas em Educação e Direitos Humanos, e Constitucional e Administrativo, também pós-graduação Lato Sensu aqui pelo SESMAC, e integrante do Núcleo de Direito, Sociedade e Violência. Eu sou Carlos Martins, sou graduado em Ciências Sociais pela UFAL, mestre em Sociologia também pela UFAL, e dentro da Sociologia eu atuo mais dentro da Sociologia da Violência. Bom, então todos nós já sabemos o que somos, né? Eu acho que vai chegando a hora de pedir licença, e quem vai coordenar todos os trabalhos é a professora Alexandra. Ela tem 4 perguntas elencadas aqui, mas antes nós vamos ter um pronunciamento de 5 minutos do Anivaldo Miranda, introduzindo uma boa discussão sobre o tema que, como vocês sabem, pega a rua e discute o que seja a democracia brasileira, né? Eu vou pedir licença. Eu sou o primeiro, posso começar? Bom, boa noite a todos, a todas. O Anivaldo traz algumas questões fundamentais para a gente poder pensar, refletir sobre as manifestações, né? Eu particularmente tenho obviamente, considerando que todo fenômeno social ele tem várias janelas, né, de percepção, várias possibilidades de ângulo de análise a partir de uma infinidade de paradigmas e possibilidades, de uma forma que a gente pode conceber o fenômeno de formas, né, e percebê-lo de formas que aparentemente podem ser até antagônicas, mas que não se anulam, né, porque o fenômeno realmente se apresenta com uma diversidade de elementos. Eu tenho dificuldade de entender o que aconteceu como
como aquela grande frase sintetizou, o gigante acordou, né? Eu tenho dificuldade de compreender aquele momento, aquele fenômeno dessa forma, porque eu tenho a impressão, e aí eu estou tentando construir, né, elaborar tudo que aconteceu para afirmar que a gente está vivendo numa era das celebridades extremas, né? Quer dizer, o que seria isso? Seria essa coisa do aparecer, né? Eu posso ser uma celebridade, eu posso aparecer, eu posso me tornar uma figura conhecida. As pessoas podem me perceber, né, fora do meu contexto social. E esse elemento aí, eu acho que ele foi fundamental nesse processo. E aí a gente tem aí como alguns elementos importantes, como todos os elementos, todas as condições objetivas que se apresentam e que justificam o que aconteceu, existiram e sempre existiram, né? Em tantos outros momentos. Mas por que não aconteceu nesses momentos? Por que esse momento ocorre exatamente quando nós estamos falando da Copa das Confederações? Quer dizer, a possibilidade de aparecer, a possibilidade do Brasil projetar-se para o mundo está muito clara, está presente nesse momento, né? Por que esse elemento? Porque nós vemos na mídia, né, a nossa juventude... Já terminou? 3 minutos? Não acredito, não. Então eu vou concluir, né? Fechar o raciocínio. Eu me perco completamente quando... Então a juventude está percebendo, quando vê os canais de comunicação, as notícias, o que ocorre as manifestações ocorrendo em outros países. Esse é o elemento pelo qual eu construo uma possibilidade aí, que eu estou colocando também com três pilares, né? Que são as redes sociais, um elemento fundamental na articulação e na projeção da autoimagem, construção positiva da imagem, pelo engajamento social, acho que é um elemento importante aí, e o terceiro, poderá aparecer mais algum, a busca pelo reconhecimento, que é fundamental para a gente perceber essas questões. Um outro eixo, beleza. Próximo. Sim. Eu vou começar pelo final da fala do Anivaldo. Desculpa um pouco a fone. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa de saber quem era que estava nas ruas, né, nesse movimento tão marcante. E verificou o seguinte, que 71% dos participantes ali estavam, quer dizer, participavam de um movimento de rua pela primeira vez. Que a idade dessas pessoas variava entre 25 e 30 anos. E que 85% das pessoas confessavam que tinham sido mobilizadas através da mídia social, através do Facebook, através da internet. O que é que essas pessoas disseram? Eu vi uma frase, vi um cartaz que achei emblemático. O povo unido não precisa de partido. E eu fiquei com medo porque não vi liderança ali naquele movimento, não tinha a figura do líder. Os partidos políticos eram rejeitados, nenhum líder político reconhecido de Lula, Fernando Henrique, etc., teve a coragem de ir para as ruas, ninguém, não é? E isso num país em que 70% do eleitorado tem em primeiro grau ou menos. Isso é uma coisa para mim intrigante. E o que é que essas pessoas cobravam? Diziam saúde, educação, violência, se manifestavam contra os gastos da Copa do Mundo, ao depois até exigiam saúde e educação e dinheiro para combate à violência, tudo no padrão FIFA, quer dizer, mostrando o seu inconformismo com os gastos absolutamente incompatíveis com a realidade da economia brasileira no presente. Mas tem uma coisa que, quando esses jovens
recusaram a presença de partidos. Tomavam bandeiras de todos os partidos, a direita, a esquerda, não é? As lideranças políticas reconhecidas recuavam. Eu verificava que o Congresso Nacional tinha perdido a legitimidade. E aí eu me perguntava, o Congresso Nacional perdeu a legitimidade, como é que muda o Congresso Nacional? O Congresso Nacional não muda, as demandas continuam e o Congresso Nacional não muda. E esse impasse, esse conflito, é que me mete medo, eu tenho medo de retrocesso. Eu não acho que nós estamos vivendo o melhor dos mundos, não. Eu acho que a situação econômica do país é grave, nós quebramos a Eletrobras, nós quebramos a Petrobras, e eu não vejo na linha do horizonte, uma saída para essa situação. Eu vou... 30 segundos? Uhum. Bom, então se houver eventualmente uma outra rodada, eu conseguirei. Mas as colocações que eu fiz são a base da minha preocupação. Oi, e aspectos importantes e suscita um debate bastante longo. Claro. Mas vou partir da pergunta que foi colocada. Se a sociedade civil é mais afetada que o Estado? Primeiro eu acho o seguinte, o que é sociedade civil? Eu vou usar um filósofo em desuso hoje, que é Hegel, que diz que o Estado é a expressão da modernidade da sociedade organizada. Então eu não compreendo que o Estado ou sociedade civil possam ser separados. Então logo, se a sociedade civil está sendo afetada é porque o Estado também está em crise. E esse Estado está em crise não é só no Brasil, está em crise no mundo inteiro. E aí está talvez uma das explicações pela crise que passa a democracia. A concentração de riqueza e de renda nos Estados Unidos é brutal. E isso ameaça as instituições democráticas nos Estados Unidos. No caso do Brasil, nós temos uma aliança que foi construída desde o final dos anos 90, que capturou o Estado. Por isso temos uma carga tributária muito alta, uma pouca eficiência no processo de realização da despesa orçamentária. Isso, por exemplo, isso se coloca muito facilmente observando a execução do orçamento brasileiro. Para onde os recursos estão indo? Então, como a sociedade ela não consegue perceber que quanto ela gasta não se retorna na forma de serviços públicos, ela também se rebela, ela se revolta contra o Estado. Então o Estado está em crise, só está em crise porque uma coisa ela está diretamente relacionada à outra. Outra coisa, um aspecto importante que é bom lembrar, que todo esse movimento que acontece no mundo de mobilizações sociais tem características muito diferentes. Eu estive na Tunísia o ano passado e a gente observa muito diferente que deu início o pontapé para a Revolução Árabe, digamos assim. Na Primavera Árabe. No Dakar, também, Senegal, eu estive muito próximo quando estava ocorrendo a derrubada do governo egípcio. E as reivindicações são completamente diferentes. E no Brasil, também há aspectos muito diferentes do que aconteceu na região norte da África. Mas, de qualquer maneira, tem um laço em comum, é a crise da democracia. É a crise do Estado representativo. E aí a gente tem que observar como é que os Estados estão sendo capturados. Eu uso outro autor muito importante chamado Braudel. Ele dizia, olha, o que é capitalismo? O capitalismo é a reunião nas grandes esferas do grande capital com os representantes eleitores do Estado. E aí veja, no Brasil nós temos isso. Basta observar a execução do orçamento brasileiro. E como os Estados subnacionais estão capturados através de uma lei fiscal, como no caso de Alagoas, que repassa anualmente quase 550 milhões para o governo federal, de uma maneira religiosa. Isso não só Alagoas, como vários outros lugares. Então, quer dizer, são vários aspectos que a gente poderia levantar aqui, mas o tempo não vai deixar. Talvez. Percebeu quem é que foi às ruas, na verdade? Quem é esse povo que foi às ruas? Então a gente percebe ali algumas entidades de classe, a gente percebe ali alguns partidos políticos, apareceram as bandeiras, a gente viu setores muito fortes ligados às universidades, aos estudantes universitários. Então, o que a gente percebe é que esse povo, na verdade,
né? O povo que sofre, né? O povo que sofre com as demandas que foram reivindicadas, não estavam lá. Né? A gente percebe que algumas entidades de classe, essas que deram impulso, né, às reivindicações, e elas, na verdade, falaram por esse povo, né? Aquelas pessoas que não têm acesso a esses benefícios do Estado. Eu tenho uma frase interessante, né? Aquele que precisa de ônibus, né? Aquele que precisa de saúde, ele não foi às ruas. Né? Quem foi uma classe média. Por quê? Porque essa classe média ela tem essa capacidade de fazer essa discussão, de perceber a realidade, entendeu? E intervir de forma política, fazer o que nós chamamos de a política no Brasil, né? A atividade política no Brasil são as classes médias. Isso é tão interessante que se ele pegar a história e pegar, por exemplo, o movimento abolicionista no Brasil, quem fez foi a elite, não foi o negro. Não estava alienado no processo. Então, quem fez foi a elite. Então, eu acho muito interessante a gente pensar também a partir dessa ideia de criar esse tipo de ideal, esse povo, quem é esse povo, criar essas categorias, né, quem é que estava nesse movimento, e a partir daí fazer uma leitura mais lúcida e mais focada no problema. Essa questão de quem é que estava participando. Participação dos Carlos. Tá, boa noite. Não vou fazer a leitura acadêmica não, né? Apesar de ser formado em História, mas vou falar a partir do que eu... Vou falar a parte do senso comum, posso dizer. O que me deixa ainda pensando naquele movimento é por que ele agora está adormecido e por que tem data praticamente marcada para ele retornar. Eu acho que essa é uma questão que deve ser discutida e como isso tem colocado o próprio governo federal assim, numa situação de medo, de criar barreiras, de criar situações para que não se tenha esse movimento novamente. Eu participei recentemente de uma atividade nacional e fiquei assustado com o nível de intervenção do Estado brasileiro, do governo federal, para se evitar qualquer tipo de participação durante o período da Copa. Então, para mim, eu acho assim, tem essas questões aí, essa questão aí, por que está adormecido esse gigante nesse momento e já tem hora para acordar. Então, eu acho que essa é uma questão. Depois, acho que a questão dos partidos políticos, a gente sempre foi acostumado, eu estava vendo o Zé Costa aqui, e eu estava lembrando, eu e meu avô na mesa contando Zé Costa e Bora Rocha contra Suvaginho e não sei o que, eu era menino, não é isso? E assim, como a gente vivia política e como agora o ambiente de não se viver política, né? E agora também não se pode dizer, eu acho que tem algumas avaliações errôneas, que dizem assim, foi um movimento de direita. Foi nada, porque é um movimento que pede a atuação do Estado, que diz, olha, esse Estado está mínimo, esse Estado não está dando educação, esse Estado não está dando segurança, esse Estado... Então, é um movimento que vai além disso. Agora, quem vai, vamos dizer assim, tomar proveito político eleitoral é outra questão. Agora, o recado foi, esse Estado não serve, esse Estado não nos representa. E é importante ver, assim, aquele grito sem partidos, que beira o fascismo, assim, é uma coisa que a gente não pode só dizer assim, é o fascismo. É fácil dizer, bota um rótulo e resolveu a questão. Acho que tem que entender que esse organismo, esse mecanismo, essa ferramenta tão bem utilizada após a ditadura militar no Brasil e antes, mas após a ditadura militar, ela está desgastada, ela não serve mais. Então, assim, me parece que há uma exigência da sociedade de um outro tipo de organização. E eu acho que a Anivaldo tocou numa coisa, Anivaldo, que é fundamental, como se perdeu o poder central das grandes mídias. Né? Acho que essa é uma questão. Tudo foi chamado pelas redes. Porque aqui em Alagoas tem tanto movimento de rua, mas que não tem repercussão porque talvez não tenha acesso às redes. Os canavieiros pararam Alagoas nos últimos 3 anos. Todos os anos tem mobilização dos canavieiros contra os usineiros desse estado. Qual é o sentimento da sociedade? Porque talvez eles não tenham Facebook, talvez eles não tenham nem MSN, nem vivido esse período. Então, assim, mas eles têm ido para as ruas. Então, assim, eu acho que essa questão é que a gente tem que entender que esse mecanismo das redes foi fundamental, mas, assim, tem outras ruas acontecendo e que a gente não está vendo. Verá. Eu. Depois a professora Elaine.
Eu faço uma avaliação também desprovida dessa intelectualidade, até porque quando eu vou escrever sobre este assunto, eu tenho um certo cuidado com quem vai falar, com quem vai escrever, e aqui eu espero ficar bem à vontade para falar do que eu imagino do que aconteceu. Estou falando isso na visão do jornalista, de quem acompanhou todas as situações, quase todas as situações, porque foi um efeito, foi um rastilho de pólvora no país inteiro. E eu vou começar a minha fala a partir do que o professor Carlos Martins deixou. Eu não consegui, de fato, eu acho que vou até precisar de um novo junho de 2012, de 2013, para entender o que foi aquilo, o que foi aquela avalanche. E faço uma crítica dizendo que não existiu, do meu ponto de vista, essa pré-avaliação de uma situação de caos vivida pelo país. A gente sente. Avaliar, não, a gente sente. A velocidade da internet, através das redes sociais, como bem falou o Anivaldo, com esse descontrole, fez com que criasse realmente, isso na minha avaliação, naquelas pessoas que participaram daquele evento, essa busca mesmo pelo reconhecimento, como o professor falou. Essa busca pela identificação na condição positiva. Eu estou fazendo parte, inclusive, tinham cartazes bem arrogantes, do tipo, eu estou aqui, você sentado no seu sofá. Quem faz revolução não está preocupado com isso, quer participar, quer fazer a revolução. Não está preocupado com o lugarzinho na história. O professor Marco Aurélio Nogueira disse o seguinte, que as pessoas foram às ruas não tanto pelo que perderam, mas pelo que não conseguiram obter por sonhos que fracassaram. Suas reivindicações plurais necessitam, para serem atendidas, de passos grandes e ousados e imediatos. Porque o que aquela população, o que aquela massa queria naquela época eram respostas imediatas. E aí eu emendo com a fala do Carlinhos. Por que cessou e por que está com data marcada para voltar? Que revolução é essa? Que movimento é esse? Pessoas que não dependem dos 20% do ônibus que estão ali fazendo, não estão preocupados com quem. Não seria nem isso, mas existe mesmo essa preocupação dos 20 centavos? Gente, eu tenho acompanhado situações, por exemplo... dizer que você tem 30 segundos, viu? Eu tenho me preocupado com situações do tipo... uma funkeiro uma funkeira de determinado lugar, tem 1 milhão de seguidores. Isso é muito arriscado para a estabilidade do país. Isso é muito sério. Não está se avaliando exatamente a seriedade de algumas manifestações. Essa, por exemplo, seria uma. Elaine, tantas contribuições boas, já interessantes, eu vou tentar problematizar com outro viés, mas pegando um pouco do que foi falado, né? Eu também não entendo essa natureza, a origem, como é que a coisa ganhou uma proporção, o fato de não haver liderança, de não haver uma pauta central, mas uma pautas difusas, enfim. Mas o que me preocupa, e eu vou juntar um pouco do que o José Costa falou, um pouco do que o Fábio falou, é a resposta do Estado. O José Costa falou em retrocesso, tem medo de retrocesso. Recentemente ele teve na UFAL falando de ditadura militar e isso veio à tona, porque estamos nesses 50 anos de ditadura militar. E Fábio falou, estamos na crise da democracia. Eu acho que o Estado brasileiro ainda está lapidando o seu processo democrático e a dificuldade de lidar com a reação do povo. Tanto é que uma das respostas do Estado para isso, talvez isso seja uma reflexão para provocar mais acerca de por que está calado agora, por que voltou a dormir e só vai acordar na Copa, porque a resposta do Estado é uma resposta pela força, e não pelo diálogo, e não pela tentativa de mediação, até porque a coisa é complexa, já que não há uma liderança, não há uma lógica, enfim.
mas é pela força. Né? Eu tenho parentes das Forças Armadas de Brasília. Eles disseram que naquele dia principal em Brasília, em que eles quebraram o palácio do Itamaraty, os militares superiores se reuniram e queriam tomar o país de novo. Meia dúzia, digamos assim. Não tiveram força, mas eles quiseram. Eu até me arrependo. Porque eu vivi muito recentemente essa releitura da ditadura pela discussão na universidade. E é tão assustador você saber da possibilidade de um retrocesso político. E uma sinalização nesse sentido é a busca de criminalizar o movimento. Existe projeto de lei no sentido de tornar terrorismo a atuação em movimentos dessa natureza. E a gente tem uma cultura aí histórica de criminalização dos movimentos sociais, de resposta pelo crime. Quer dizer, aquele que vai à rua, aquele que protesta, aquele que expõe as suas opiniões, ele é tomado como um sujeito desviante do senso comum que faz uma democracia de baixar a cabeça, enfim. Então, acho que daqui para frente a gente tem que pensar, além de todos esses fatores, em como é que o Estado vai responder a isso que está acontecendo, né? Como é que o Estado vai criar mecanismos de abertura de algum tipo de diálogo ou não, ou ele vai responder pela força. Inclusive, a atuação da polícia, por exemplo, estão aqui militares que lidam com essa questão, e aqui em Alagoas houve todo o cuidado da polícia militar nos movimentos, e as pessoas criticavam a polícia, mas como é que a polícia vai agir? Ora ela está como segurança, ora ela é o algoz, e não se sabe bem como as instituições democráticas ou as instituições, até mesmo o próprio Exército, estarão nesse contexto da participação do povo. Porque, de fato, outras questões virão, né? A Copa está aí e o povo vai voltar às ruas. O movimento da bicicletada, do transporte, a mobilidade urbana em geral, a questão da representação não se consegue obter, talvez isso tenha sido um dos grandes motivos de insatisfação popular, muitas respostas pelas vias institucionalizadas. E daí surgiu essa necessidade de ir à rua, o povo mostrar que tem força e exigir alguma coisa. Tanto é que aqui em Maceió mesmo, ano passado, a passagem do ônibus, né, que foi o que começou, foi uma da primeira reivindicação, ela iria aumentar para 2,85. E então teve toda aquela comoção e a prefeitura decidiu por não aumentar. Então nós percebemos que isso foi um reflexo daquelas pessoas que estavam na rua, que conseguiram fazer, demonstrando a sua insatisfação e a sua capacidade de articulação, conseguiram conter, fazer a própria prefeitura voltar atrás, digamos assim, e adotar certas medidas políticas, como desoneração de impostos, que a longo prazo nem médio não iam adiantar. Mas aí, até o final do ano, conseguiu haver esse congelamento, e esse ano a passagem aumentou de novo e não aconteceu nada. Ninguém foi, quer dizer, foram às ruas, umas 50 pessoas, mas não tanto quanto estava naquele momento em que nós víamos a mídia, a grande mídia apoiando as manifestações. A gente não conseguiu ter de novo aquele engajamento das pessoas. E talvez essa questão da hipermodernização da sociedade civil é o anacronismo estatal. Talvez a própria sociedade não esteja sabendo utilizar, ela está utilizando as redes sociais, esses novos meios de comunicação descentralizados para se articular para dizer que ela quer alguma coisa, que ela quer uma mudança, que ela não está satisfeita. Mas talvez ainda não esteja conseguindo saber usar essas ferramentas como uma forma de articular esse movimento, porque fica aquela coisa, as pessoas vão à rua, mas cada um protesta individualmente e ninguém gera uma discussão mais profunda e a mídia centralizada, ela
tem um peso muito mais forte e meio que ela conduz as próprias manifestações, né? Se ela deixa de falar, quando ela muda o discurso, quando ela estava apoiando, né? Falando que era um absurdo aquela repressão policial, carga tributária muito grande, corrupção, todo mundo foi às ruas. Depois que surgiram movimentos como os Black Blocs, que começaram a depredar bancos, esses símbolos do capitalismo, da concentração de renda, a mídia já começou são vândalos, a desqualificar e tirar o foco dessas manifestações, e talvez isso tenha sido uma coisa que contribuiu bastante para essa desarticulação. É isso. Perfeito. Sérgio. Queria falar a partir das palavras-chave que a Alessandra bem destacou, da hipermodernidade de um lado, do anacronismo estatal do outro. E isso me preocupa bastante desde as manifestações. Afinal, de um lado temos ferramentas muito novas demais para sabermos usá-las bem, e por gente jovem demais para sabê-las usar bem, e já tendo que usar politicamente, o que é tão complexo. Enquanto do outro lado foi possível acalmar todos com um pacote de projetos de lei antigos que satisfizeram, como o fim do voto secreto no Congresso. Medidas antigas e que de repente foram sacadas, ou seja, podiam ter sido aprovadas antes. Faltava apenas algum estopim. Mais adiante, meses de aparente silêncio do Congresso sobre aquilo, vem duas medidas. E aí quero pegar um terceiro gancho, uma terceira palavra-chave, para poder lidar com a violência simbólica que está envolvida. Porque se nós temos uma hipermodernidade, 1000 ferramentas para nos integrarmos sem espaço, 1000 formas, como Carlos bem destacou, para as diversas ruas poderem aparecer, se integrando ou não, nós temos do outro lado esse aparente anacronismo podendo trazer leis sob estrutura antiga, mas que podem reprimir tudo isso. De um lado, uma regulação da internet que está vindo extremamente centralizada, o famoso marco civil da internet, na verdade, colocando limites para a manifestação naquilo que há de mais sofisticado na mobilização popular hoje, e do outro, a possibilidade de regular movimentos sociais, reprimindo de tal modo no projeto de lei que não se mobilizem mais. Basta mencionar que no projeto de lei consta, e é preciso pararmos para ler com calma esse projeto de lei porque ele é grave, que é preciso informar com 48 horas de antecedência que vai haver manifestação. Ou seja, vai ser possível a polícia acompanhar todo o trajeto minuciosamente. Cada manifestante tem que ser identificável imediatamente. Todo mundo vai andar com RG para se manifestar, ninguém vai mais andar para poder fazer nada. Então, é preciso rapidamente ter estratégias para problemas que estão aparecendo rapidamente demais para termos respostas. Nem as perguntas temos ainda bem formuladas para já ter respostas. Depois dessa proposta da discussão da modernidade, né, que inclui o Estado, as redes sociais, uma das questões que se pensou seria: é possível afirmar que há espontaneidade ou espontaneísmo nos movimentos de rua? Então, não haveria uma organização? Não haveria? Como é que é essa situação? Como é que, se sim, se não, para onde vai levar isso? Se não há uma liderança, ou se há uma liderança, vai levar aqui. Uma outra questão: o que fazer com essa, entre aspas, direita dos movimentos? Será que há essa direita? Será que há essa direita? Onde essa direita está? Ela está presente verdadeiramente nos movimentos? Ela organizou o movimento? Ela se engajou no movimento, no andamento do movimento? Essa direita, então, o que fazer com essa direita? Como reagir a essa direita? Como agir com essa direita? E a última questão: Alagoas tem movimento de rua? Existe rua em Alagoas? Então seriam essas as pautas a serem discutidas. A ideia, então, é de continuarmos, então, na mesma, mas se quiserem já engajar, colocar alguma outra ideia do que já foi, então, colocado. Eu acho que o tema, em verdade, como foi exaurido, que essas perguntas, elas são uma continuidade. Vai haver uma teia. Exato.
Então, ótimo. Então, vamos continuar então nessa temática. Será que eu posso dizer movimento de rua e isso responde realmente pelas características do que vem acontecendo? Quantos movimentos de rua eu tenho do que eu estou chamando de movimento de rua? Isso é uma coisa que eu acho que a mim me preocupa. A outra coisa que eu acho é que eu não vi uma definição do que é que seja protesto, né? O que é protesto aí no meio disso tudo, né? Agora, eu vi um tema absolutamente recorrente, um tema do Estado. E sobretudo, a insuficiência operacional desse Estado, foi o que eu vi, né? Eu discordaria um pouco do Fábio, no sentido da relação sociedade civil e Estado. Eu acho que a função da sociedade civil é impedir o avanço do Estado. Essa que é a função da sociedade civil. Essa é a leitura que eu faço disso, né? Agora, eu fico numa dúvida, né? Será que esse retardamento do Estado não é oportuno no sentido de ser ele o retardo do Estado, o avanço, para que você tenha o desequilíbrio da sociedade civil e gerar espaço de movimento político, como o Zé Costa, por exemplo, levanta, né? E eu fecho muito com o Sérgio ali, sabe? Eu acho que nós estamos numa oportunidade de excelentes perguntas e a dificuldade de boas respostas. Participando desse núcleo. Conversar com o Sábio sobre isso, coloquei à disposição. Eu acho que esse é um tema muito interessante. Eu vi a opinião aqui, efetivamente, de todos, porque essa abordagem ela precisa, é lógico que tem muitas questões polêmicas, né? A abordagem, alguns questionamentos que são. Eu abordaria logo essa questão, quando o Sábio brincou comigo, essa questão que Anivaldo levanta, né? O anacronismo. Como é isso? A gente, não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas é um problema. O Estado consegue responder à necessidade da humanidade, ou seja, da população, pegar como exemplo brasileiro? Não, está longe disso, né? Mas esse problema, ele existe também na maioria não, quase a totalidade dos países no mundo. É um outro ponto. Lógico que sim, né? O aparelho de Estado, na maioria dos países do mundo, também não responde. Se você pegar o principal símbolo do capitalismo no mundo, que é a situação norte-americana, apenas adiou o seu problema. Ele apenas, pela primeira vez na história, ele consegue ter uma dívida maior do que todo o seu orçamento, já se aproximando cada vez mais do seu PIB. Uma coisa impressionante, como é que o nível vai num nível de uma situação complicada. E como é que vai ser? E mais grave ainda, se essa questão dos Estados Unidos, que apenas está adiando esse seu problema, vocês lembram que foi fechado agora recentemente o orçamento desse ano, de 2014, norte-americano, porque tem um nível de endividamento. E o mais grave, nós somos responsáveis, nós temos, o governo brasileiro detém 250 bilhões da dívida norte-americana. Esse negócio, sim, a China também é o primeiro, Japão, né, inclusive a Inglaterra. Isso, qual é o desdobramento disso? Eu estou levantando isso porque para a gente fazer uma reflexão sobre essa situação. É uma coisa complexa mesmo, né? Eu só gostaria, como isso é muito complexo, e a gente precisa ter tempo para aprofundar um pouco essa situação também internacional, essa história também, a humanidade também passou por transformações muito ricas no mundo inteiro. Estou fechando, né? Então, eu gostaria só de citar o seguinte, olha, eu acompanhei de perto essas mobilizações de junho e tive em vários estados. Porque eu sou presidente de uma fundação que acompanhou isso de perto. Inclusive, algumas pessoas têm confusão. A história da mobilização de junho, ela se iniciou em janeiro. Coincidentemente, no Rio Grande do Sul, ninguém coloca isso. As primeiras movimentações contra passagens e usando a questão da juventude, ela se deu no início do ano
de 2013 começou pelo Porto Alegre. E eu gostaria de também salientar, não foi nada, absolutamente nada, de, como é que se diz, de caiu do céu, né? Foi uma coisa espontânea. Não foi também. Absolutamente não foi. Porque eu também tive a satisfação de participar de várias reuniões daqui, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, tantos outros. Eu participei de reuniões preparatórias para aquele processo. Agora, foi algum partido inicialmente? Não, longe disso. Foi uma organização social? Não, longe disso. Agora, teve organizações, teve movimentos e teve toda uma articulação para que a população, e aí eu vou encerrando dizendo, é verdade que a internet contribuiu, deu um grande passo para aquela movimentação, foi. Até porque não tem movimentação com tão pouco tempo se colocasse milhões, no Rio de Janeiro aquele ato chegou a dar mais de 1 milhão de pessoas, num único ato, com praticamente nenhuma, e o Zé Costa colocou muito bem, sem nenhuma liderança política, dirigente partidário ali à frente, mas tinha gente, partidos envolvidos. Eu gostaria só de saber. Tudo isso, a fala da Elaine, do professor Sérgio, né, do Dr. Zé Costa, do Fábio, me parece também, professor Fábio, Anivaldo, a fala de todos, de um modo geral, o que é que a gente faz a colocação que é sentida no judiciário? É de que a violência, é de que essa falta de política pública traz essa insatisfação da sociedade e resvala no judiciário. O judiciário está se sentindo absolutamente impotente para, vamos dizer assim, exercer o seu papel, a sua atividade fim, que é a prestação jurisdicional. Quando a gente consegue identificar um criminoso, né, o agente de um ato criminoso e condená-lo, a gente está apenas cumprindo o nosso papel e dando uma certa sensação de que a impunidade não existe, né? Minimizando talvez a sensação de impunidade da sociedade. Mas a gente não está atacando a causa. A violência vai continuar porque não há política pública, é como se a gente estivesse apenas atacando o efeito da falta de política pública. E aí vem a história da sociedade e do Estado. O Estado não está cumprindo o seu papel. Não há políticas públicas, inclusive nessa questão da violência. Há apenas uma acréscimo. Quando o juiz sentencia, condena e manda para o sistema prisional, encerrou a prestação jurisdicional, encerrou a nossa tarefa, né, a não ser a revisão do processo com a lei de execução penal, né, na vara de execução. Mas o sistema prisional é uma atribuição, é uma obrigação do Poder Executivo. E vocês sabem, né, estamos aí com esse caos absoluto no sistema, né, no Brasil todo, e Alagoas talvez, né, um dos piores. E isso não leva a uma ressocialização e aquilo tudo volta. E o que é que se começa a pensar? Em criminalizar, em reduzir a maioridade penal, como se isso fosse resolver. Absolutamente não. O que resolve é a política pública que precisa existir, que o Estado foi criado para isso, é para isso que existe a intervenção estatal na vida das pessoas, política de saúde, política, né, de educação. A judicialização da saúde é outra coisa absurda, né? O judiciário não dá conta mais, absolutamente, de ter que interferir, inclusive de ser chamado de legislador, né? Que muitas vezes, mas o que chega ao judiciário tem que ter a resposta. O cidadão vai ao judiciário quando ele não consegue mais resolver, né, os seus problemas, os seus conflitos, se não pelo diálogo, né, ou pela ação do executivo, né, ou do legislativo, a gente acaba indo para o judiciário. E é infinitamente menor a capacidade do judiciário de atender a população do que a demanda que a cada dia cresce. Então essa tem tudo a ver, eu acho que a insatisfação da sociedade está se revelando nas ruas. O pedido é esse, cumpra o seu papel, né, aplique, faça, adote as políticas públicas que precisam ser, né, adotadas para que a gente possa realmente ter. E aí o conflito, né? O conflito surge da necessidade do cidadão, do atendimento do cidadão aos seus direitos básicos. E se eles não existem,
nós também temos sentido muito isso. Entender qual o papel, qual o verdadeiro papel da polícia nesse contexto. Uma sociedade transitória que a cada dia se transforma, né? E a polícia tem que encontrar qual o seu verdadeiro papel. Na pergunta se o movimento de rua, qual foi o que foi mais afetado, se foi a sociedade civil ou o Estado, segundo o professor Flávio, a gente até pode confundir um pouco o que seria esse Estado e o que seria a sociedade civil. Na realidade, eu vejo o Estado aqui como os organismos, os poderes constituídos, vamos dizer assim, e a sociedade civil, talvez a pergunta foi mais relacionada ao povão, né? Ao povo que vem sofrendo. Na realidade, não precisa ser alguém especialista em prever os acontecimentos. Né? Na própria legislação, no preâmbulo da nossa Declaração Universal, ela estabelece que quando as garantias, quando os direitos humanos deixam de ser garantidos pelo Estado, isso conduz o povo à rebeldia contra a tirania e a opressão. Na realidade, o que eu vejo é que naquele momento o povo foi atingido por uma grande febre, assim podemos dizer. Né? Aquela febre que de repente passou, está adormecida, a gente não diagnosticou ainda qual foi a causa daquela febre, né? Qual foi a doença que a população está sofrendo e que naquele momento ela se aflorou. Dentro de tudo isso, a gente tem um papel fundamental, a polícia, principalmente a polícia. Como a doutora Fátima falou sobre o papel do judiciário, a gente também tem nossa obrigação de falar um pouco sobre o papel da polícia nesse contexto. João Baldo Ribeiro, ele fala que, num texto dele, precisa-se de matéria-prima para a construção de um país. A nossa polícia vem desse povo. Os políticos vêm desse povo. De um povo que, ao longo dos anos, passou a ter valor aquele que esquece uma palavra simples, que é a ética. A ética na política, a ética na profissão. E os poderes foram enriquecendo com esse tipo de gente. Né? Chegou o nível do povo se rebelar contra essa tirania, essa opressão. Realmente o que aconteceu. E a polícia, onde está nesse contexto? Se critica muito a polícia. Mas a polícia, digo sempre, o Carlos Lima me retrucou uma vez quando eu disse que a polícia é a Geni. Não, que eu disse para ele que a gente joga pedra na Geni. Ele botou no jornal, né? Ela chegou. Joga pedra na Geni. Eu tinha um professor, Carlos, que dizia que a polícia é sempre convidada para as festas, mas entra pela porta dos fundos. Né? Sempre vai estar nas festas, sempre entra pelas portas dos fundos. A gente, ao longo dos anos, também deixou que isso acontecesse. O papel da polícia na sociedade, no meu entender, é um papel muito importante, assim como o do judiciário. Né? Bem recentemente tivemos uma reunião no judiciário. Eu dizia do débito que tem a sociedade civil, né? A classe média da sociedade, com tudo que vem acontecendo. E o judiciário, por sua entidade de muita confiança dentro do nosso Estado ainda, poderia resgatar tudo isso, provocando isso aqui que o professor sabe com muita sapiência, está tentando reorganizar, né? Cabeças pensantes para a gente discutir a problemática e das causas primeiras, para não estar aqui falando besteira e o que o professor Flávio no início disse, quem não fala que com objetividade em 3 minutos vai passar 5 anos e não fala. Eu temo que isso aconteça com a gente também aqui. A gente vai falar 3 ou mais minutos e daqui não vai sair nada. Né? Eu até digo isso no próprio Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, me pergunto qual o meu papel ali, perdendo meu tempo, né? Ou eu tenho alguma coisa para contribuir. Essa pergunta ainda não tem essa resposta, mas a gente tenta fazer o que pode. Então, eu acho que isso aqui é riquíssimo, né? Realmente houve todo esse contexto, né? Nós temos que fazer com que aquela mosca da música do Skank, né? Que nós não passamos de uma mosca sem asas que não ultrapassa a nossa indignação, as janelas das nossas próprias casas. Eu acho que isso tem que acontecer, né? O individualismo, que é ocasionado pelo capitalismo, eu sempre digo aqui também, que nós trocamos a ditadura militar pela ditadura do capitalismo e do consumismo. E isso, no nosso entendimento, é que vem causando todo esse furdunço na sociedade. Né? Esse capitalismo selvagem com o consumismo exacerbado. E a gente tem que olhar isso aí e verificar quais são as causas de tudo isso e tentar atacar. Eu, como policial, sempre que eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer dentro dessa filosofia. Espero que os poderes também façam. Essas reuniões aconteçam não só com a gente, mas com os poderes constituídos. Vamos dar um basta nessa corrupção, que é o mal maior da sociedade.
Eu acho que o mal do século é a corrupção no nosso país. O prédio político de uma sociedade, assim como você tem um condomínio que seus moradores se reúnem para poder definir as regras e como vai funcionar e qual a contribuição de cada um, o Estado é uma coisa muito mais complexa, mas é um projeto político. E esse projeto político só pode ser construído dentro de uma sociedade minimamente civilizada e que vá lançar mão de sua soberania individual para poder obedecer a regras coletivas. Então, no nosso caso em particular, nós temos um anacronismo realmente. Percebam que, aí eu vou discordar um pouco do nosso colega aqui, ele falou que no Brasil as mudanças elas se deram historicamente pela classe média. Eu acho que a classe média ela teve uma participação importante, talvez razoável, ali antes de 64. Talvez até ali, e olhe lá, uma coisa minúscula. Né? De lá para cá, todas as transições políticas brasileiras foram feitas por cima. Nem o povo participava praticamente. Foram feitas por cima. Né? Quando nós instituímos a Constituição de 1988, e aí temos o novo parlamentar aqui que passa por dela, nós prometemos muito naquele momento e fizemos uma ossatura regimental do Estado e da sociedade brasileira, só que de lá para cá o orçamento desse Estado não garante, como está organizado, não garante a aplicação daquela Constituição. Porque, como eu falei antes, esse Estado está capturado e 36,5% do que ele arrecada, quando você tira as transferências sociais e direitos sociais, vai para 19%. Você tira os juros da dívida pública, vai para 14%. Né? Mas precisamos de mais saúde, mais educação, precisamos de série de coisas. Só que essa carga tributária é insuficiente para garantir, né, os privilégios que existem entre a relação de poderosos com o Estado brasileiro. E outra coisa importante, quando nós observamos quem paga imposto no Brasil, para manter esse condomínio, nós vamos ver quem vai, a classe média e os trabalhadores, e micros e pequenos empresários. E aí, veja, talvez agora é que uma parte da população está se rebelando contra essa coisa, porque o povo não está na rua. O povo não está na rua. O povo está, sabe aonde? Como eu fui vacinar meu filho no posto de saúde. Está lá, no posto de saúde, sofrendo, sem saber o que está acontecendo em cima dele. O que está acontecendo, esse povo está na rua, é uma classe média que, de certa maneira, veio se constituindo desde os anos 70 para cá. E cresceu, evidentemente. Então, veja, essa Constituição de 1988 é ótima, mas só que, do ponto de vista da contribuição dos deveres da sociedade com esse Estado, né, é insuficiente. Observe duas coisas. O Imposto sobre Tributação Rural, ITR, é 0,02 da carga tributária nacional. O Imposto sobre Transmissão sobre Causa Morte e Doações, que é o Imposto sobre Herança, é 0,02. Nós temos a segunda maior frota de aviões e de helicópteros do mundo. Ninguém paga IPVA desse negócio. Então, como é que vai manter esse condomínio funcionando se a gente sufoca os trabalhadores brasileiros, sufoca a classe média? E aí, além de tudo, o que é executado orçamentariamente, uma parte fundamental vai para o setor financeiro bancário, outra parte fundamental vai para garantir direitos sociais garantidos na Constituição de 88, e o que sobra não dá para você fazer educação, segurança pública e saúde ainda. Então a gente tem que fazer o quê? Temos que redobrar essa injustiça tributária, para poder ver se tenhamos alguma sobra suficiente para poder praticar política pública. Na situação que está, os ricos se desterritorializaram no Brasil. Eles não usam a saúde pública, eles não usam as estradas brasileiras, eles não usam, né, os meios de transporte. A educação. E a educação pública. Você pode ver que todos os filhos dos grandes empresários e dos grandes políticos de Alagoas estudam nas melhores escolas do Sul ou do exterior. Então, quer dizer, esse condomínio é mantido por uma parcela, maioria da população com renda baixa, média para baixa, né? Porém, as necessidades são enormes e a execução orçamentária se distribui de forma completamente, né, anacrônica. Talvez hoje a classe média esteja vendo isso, mas ela não entende ainda por quê, porque ela está na rua agora. Mas onde estão as putas no Poder Judiciário? Onde estão aqueles que fazem parte da sociedade, na polícia? Como é que se manifesta isso? Eu estava tentando lembrar o nome dele, mas achei muito interessante
como ele teve coragem de dizer isso, naquela época eles falavam em CNJ, em Polícia Cidadã, e não sei o que lá, e ele teve essa coragem. Eu acho que esse Estado que nós temos, que é representado por uma casta mesmo, que é uma elite branca, pensando Alagoas mais ainda, né? Assim, ela resulta, e eu quero falar, meu passo que eu quero falar das ruas, é que as ruas de Alagoas são controladas. Não é só pelo sistema que a polícia gastou muito, que a gente sabe, inclusive que a gente está aqui reunido, né, de câmara, de não sei o que lá, das partes mais importantes da cidade. Ela é controlada porque se fez um processo de domesticar os partidos políticos, a esquerda, o movimento sindical. Está sendo domesticado porque essas ruas, elas não podem ter gente com cartaz na mão e gritando. Ela está domesticada. E Alagoas tem ruas? Tem. E eu vou dizer, tem pelo menos 2 tipos de ruas. Quantas crianças, quantos adolescentes se assassinam nas periferias de Marcelo do Bento, no Jacintinho, no Reginaldo? Se matou na parte baixa da cidade. A mobilização é de branco, é de velho, é de padre, é da mídia cobrindo 10 horas da noite, 11 horas da noite, dizendo, olha, matou alguém, tudo deve ser culpa. Essas ruas é ocupada e é ocupada até de forma oficial. É preciso ser feita essa mobilização. Quando os pobres fazem lá, que fecham, que botam um pneu, que queima, é vândalo, é não sei o que, é não sei o que lá. Os filhos da pobreza é assassinado todos os dias em Maceió. Os 20 e poucos que morrem pelo final de semana, todos são dessa. Então, essas ruas existem. Muitas vezes são invisíveis, né, para a sociedade, não para o poder público, tem controle, sabe que existe. Mas assim, eu acho que a rua ainda é, por mais que seja controlada, eu acho que ainda é a forma de dizer o basta. É ali que eu acho que a sociedade se manifesta, seja por partido político, seja por movimento, seja por intelectualidade, mas é ali que se diz, olha, está existindo um problema e esse problema tem que ser resolvido. Eu acho que nem sempre é contra o Estado propriamente dito, do ponto de vista político, lá dizendo assim, esse poder, esse capitalismo, esse governo do usineiro e tal, mas é dizendo, esse Estado não está me dando condição de continuar vivendo. Eu acho que essa coisa da rua, ela existe. Em alguns momentos ela é ampliada quando interessa, quando não interessa, ela é sufocada. Eu volto a dizer, acho que nós fizemos uma marcha o ano passado, foi polêmica, entrou lá na universidade, a professora Liane, ela quase morre, veio falar comigo, dizendo, o reitor está todo assim reclamando, porque vocês foram lá visitar o SECA e não podia, ali é dos usineiros. Então assim, quando mexe com isso, você mexe com quem não deve mexer, né? Então não tem interesse dessas questões. Então acho que, para mim, acho que tem que ser claro que as ruas, ela é controlada, mas nem sempre esse controle é total. As brechas nas ruas, as vielas, as travessas, tudo nas ruas. Então acho que é por aí que a gente tem que entrar. E acho assim que eu vou me despedir porque eu tenho que sair 9h15. Acho que um debate como esse, ele também tem que tomar as ruas. Porque ele não pode parar aqui, porque aqui tem gente de todo canto, do Estado, da intelectualidade, do movimento. Eu acho que a gente tem que pegar as brechas que as ruas oferecem. Eu só queria dizer isso e agradecer. Ela tem muito a ver com a questão do imediatismo das políticas públicas. Na segurança pública, por exemplo, eu trabalho num viés mais preventivo e nós somos cobrados por algo imediato, né? Mas esse imediato, ele não vai trazer resultados duradouros. Ele não vai resgatar a juventude e isso está muito atrelado a um projeto político de um determinado governante. E enquanto isso não mudar, na minha concepção, a gente não vai ter esse bem-estar que foi colocado pelo expositor inicial, né? Essas questões também me fizeram pensar num autor que me foi apresentado pela professora Alessandra no mestrado, né? O Bauman. Quando o professor Fábio ele falou da desterritorialização dos ricos. Esse autor ele traz o conceito dos turistas e vagabundos. Os turistas são justamente os ricos, que quando estão insatisfeitos com uma determinada situação, eles simplesmente se mudam. Vão para um local mais interessante. Para Miami, por exemplo. E os vagabundos são justamente o povo, que necessita de todas essas políticas públicas, como segurança, saúde, educação, né? Eu acho também que nós estamos
com relação à democracia, buscando um equilíbrio. E nós ainda não encontramos esse equilíbrio. De como o poder público pode deixar que as pessoas se manifestem sem tolher esse direito de manifestação. E isso foi um dilema para mim como policial, porque eu participei de praticamente todas as manifestações trabalhando. Mas eu me sentia representada por aquele povo. Eu sentia que os meus anseios também estavam ali na rua. Doida para ir também. Doida para ir também. Mas eu estava lá e eu pensava muito nisso, né? Eu preciso garantir o direito dessas pessoas se manifestarem. Sem exacerbar na força, sendo cortês, né? Respeitando o limite daquelas pessoas que estão ali. E eu acho que as manifestações elas foram adquirindo contornos diferenciados. Na minha concepção, na minha visão, no primeiro momento realmente a gente não via bandeira de partido. Mas depois da evolução das manifestações, a gente via uma tentativa realmente de apropriação partidária. E eu acho que no caso da polícia, nós que estávamos ali atuando, né, o desafio era, porque a dinâmica que nós conhecíamos era dos movimentos sociais ligados à reforma agrária. A questão do modo de se manifestar. E para a gente foi uma surpresa, né? Aqui em Alagoas foi pacífico, mas eu acredito que em outros estados a polícia precisa se reinventar para poder atuar nesses movimentos. Disciplina militar mesmo. Não, ó, eu só vou complementar um pouco aquela primeira fala. Uma preocupação primeiro é o seguinte. Eu acho que foi você que colocou essa questão do nível de endividamento, né? O Anivaldo, na fala dele também inicial, colocou isso. O que é que o Estado mesmo faz do ponto de vista do nível de comprometimento das ações, né, para a população? Qual é o percentual disso? Né? Nosso nível de endividamento, estou dizendo, o Estado brasileiro ele repassa para a sua dívida, através do serviço da dívida, 45% a 47% de tudo que arrecada. Ou seja, quando você faz as transferências, né, o que é que sobra? Né? O Poder Judiciário, tem cabimento o Poder Judiciário receber menos do que o Poder... A Assembleia Legislativa, por exemplo, é um escândalo uma coisa dessa, é um escândalo. A polícia receber menos que a comunicação social. É verdade, é verdade. Então... como o verbo ali. É verdade. Lá, né, Lideu? Agora, eu gostaria de colocar um pouco sobre essa questão daquele primeiro momento. Eu gostaria de reforçar mais um pouco sobre isso. Eu falei aqui de que nada ela surge totalmente no acaso. E é lógico que, no primeiro momento, isso houve resistência. Em alguns estados, a resistência aos partidos iniciaram muito forte. É lógico, mas era a quem? Aquele recado que era dado era juntamente. Todos nós do campo que defende assim, que sempre teve no campo da esquerda, para ser mais amplo, né, pagamos por isso. Porque o símbolo na cabeça, no imaginário popular, para se ter uma ideia, a população estava dando uma resposta a quem está no governo, é quem está no poder. Né? E quem está no poder, por não estar respondendo isso, muitos de nós pagamos por esse recado que a população estava indignada. E deu um recado muito bem dado. Logicamente. A questão de só queimar a bandeira, como aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns estados não aconteceu. Isso aqui não aconteceu. Né? Nós saímos, eu tive em todas as manifestações com camisa, com bandeira, nós tivemos com bandeira, mesmo que limitado, porque nós já tínhamos decidido que naquela movimentação devíamos ter um comportamento mais discreto, porque estava na questão da juventude, estava tentando, como é que se diz, toda uma discussão que nós fizemos, Diretório Central dos Estudantes, em vários locais que nós fizemos. Agora, a nível nacional, era tenso. Os movimentos sociais, teve, por exemplo, aquela queima, né, e aquela agressão que sofreu o pessoal do PSTU, tinha nada a ver com aquilo. O pessoal estava vendo a bandeira vermelha e associou a quem? Ao PT e disse, aqui mesmo, pá,
cacete no pessoal do PSTU, e alguns, no nível do diálogo, é isso mesmo. O cara não estava conseguindo identificar a famosa bandeirinha que o cara estava do PSTU, confundindo com o pensando que era PT, que era não sei o quê, tudo é vermelho, tudo é a mesma coisa para ele. Cacete. É um pouco isso. Essa primeira crise, ela trouxe um pouco desse problema. Lógico que depois esse problema que gerou, que causou esse problema posteriormente, começou a se consertar, mas é lógico. O Anivaldo colocou muito bem essa questão da crise de representatividade, o nível de desgaste dos partidos políticos é muito grande, é brincadeira, né? Tudo que foi dito durante muito tempo e ter rasgado, inclusive do ponto de vista histórico, é brincadeira, uma situação leva todo mundo. Leva, inclusive, setores intelectuais que não tem nada de vinculação com o partido nem nada, só porque tem identidade de bandeira, os caras também começaram a rejeitar, e às vezes rejeitam. Basta ver quem pratica um pouco, frequenta um pouco as redes sociais, para ver, às vezes, quando você bota só um pouquinho da tua opinião, às vezes vem uma revoltosa. Mas é assim, nós temos num momento, e eu estou encerrando. Isso, a gente vai encerrando, colocando isso. Nós estamos passando um momento muito rico e volto a lembrar, não perder de vista a história da humanidade é muito rica e coisas muito parecidas aconteceram em diversos cantos do mundo, muito parecidas, e as reações também aconteceram muitas coisas parecidas que nós estamos vivendo isso. Coisas muito parecidas, inclusive uma das histórias mais recentes de processo de insurreição, o caso da Nicarágua, é uma coisa interessantíssima, porque é uma das mais recentes, quer dizer, tirando essas situações que aconteceu agora na primavera, né? Na primavera árabe, mas eu estou dizendo mais recente de processo revolucionário, a questão da Nicarágua é uma coisa muito rica, aonde nós tínhamos a cada 3 pessoas, uma era armado, ou era das Forças Armadas, ou era da Polícia Militar. Na Nicarágua, com pouco tempo, no processo revolucionário, estava boa parte dessa tropa junto com a população. Quem estava coordenando o processo de transformação, a principal destacamento militar, era coordenado por uma menina de 16 anos, o segundo maior destacamento militar, com 5.000 pessoas, de fuzil na mão, era dirigido por uma pessoa de 26 anos. Nenhum dos dois eram dirigentes partidários. Nenhum dos dois tinha experiência partidária. Nenhum dos dois tinha experiência de movimento nenhum anterior. E a Nicarágua fez isso. Veio, bum, uma explosão, como aconteceu a velho problema da panela de pressão. Então, nós estamos em processos ainda, né?